Salve galera do .NET, do C Sharp. Hoje a gente vai falar sobre SQL, tá bom? A gente vai entender o impacto de utilizar NVArchar e o impacto de utilizar varchar e como que você pode corrigir isso pelo seu próprio Entity Framework. A gente vai fazer alguns benchmarks aqui, tá bom? Então vale muito a pena continuar aqui no vídeo. Vai até o final para você ver a diferença que isso pode fazer no seu código, como que você pode configurar isso de uma maneira inteligente usando o próprio Entity Framework. E também não esquece, por favor, dá uma força lá nas redes sociais para mim. Eu estou produzindo conteúdo direto tanto no Instagram quanto lá no LinkedIn, lá, é, no TikTok também, tá bom? Então me sigam lá, para que vocês tenham pequenos conteúdos todo dia, assim. Eu posto conteúdo tanto de Angular, tanto de .NET. Então, bora lá, bora pro vídeo, então. Deixa eu mudar eu aqui, bora right. Eu preparei pra gente aqui um certo contexto, tá bom? Não ia fazer o código do zero de primeira. Isso aqui é um console app, beleza? Tô com esse cara aqui que já era para ter sumido, beleza. Então, isso aqui é um console app do próprio .NET. E aqui eu tô com o pacote benchmark.net, que a gente vai fazer benchmark dessa query aqui, ó. Onde eu tô na minha tabela pessoa e tô usando o where aqui para me filtrar pelo nome, né? Eu tô utilizando o ORM, que no caso é o Entity Framework, que vai gerar essa query para mim. Top? Utilizando o toList aqui para ele fazer esse dado virar um array aqui para mim dentro do próprio C Sharp. Top, né? Eu uso esse benchmark aqui em cima para me marcar que esse método vai ter que ser executado, um benchmark nele. Beleza? E aí o dbContent está sendo configurado dessa forma aqui, ó. Eu tenho a classe pessoa, deixa eu mostrar como que é a classe pessoa, acho que vale a pena. Eu tenho um ID, nome, endereço, ativo e a data de cadastro, né? Esse construtor vazio aqui, ele é usado pelo próprio Entity Framework, por isso que ele está vazio, né? Ele está como privado. E esse endereço aqui, ó, todos os dados desse endereço serão mapeados dentro da própria classe pessoa, dentro da própria tabela de pessoa. Como que eu fiz isso? Pelo próprio Entity Framework, aqui no OnModel Creating, né? Que eu fiz um override aqui, eu tenho o Apply Configurations from Assembly, onde eu pego as configurações do meu Assembly, que na verdade é tudo que implementa o Entity Type Configuration. Então essa aqui é a única configuration que eu tenho dentro do meu Assembly, tá bom? E eu tenho aqui dizendo que o ID da minha tabela pessoa, ó, o ID dela, ele não vai ter valor gerado e vai ser a minha primary key, por isso que eu tenho esse hash key aqui. Ele também tem a propriedade nome aqui, que eu mapeei aqui, eu não coloquei nada. Isso aqui tá redundante, na verdade. E esse also1 que eu vou copiar tudo que tá dentro de endereço e vou jogar dentro de pessoa. Quando eu gerar uma migration, vamos gerar aqui uma migration. Escrevi tudo em letra maiúscula. Nossa, .NET Clear, vou falar pra você, cara. A cabeça hoje tá boa. Então vamos lá, então. .NET EF Migrations Add. Vou pôr o nome de initial aqui, tá bom? E a gente vai gerar uma migration e ver o que que acontece. Por padrão, não tem nada configurado no meu dbContext, ó. Use SQL, só isso. Inclusive eu tirei até o log dele aqui porque tava me irritando. Ó, gerou a migration. Onde que ele gerou a migration? Ele gerou aqui dentro do migrations, ele não tá aparecendo porque a ideia ela demora um pouco para entender. Nisso o Rider é, pô, foda, velho. Desculpa eu, JetBrains, mas resolve isso para nós, cara. Aí, migrations agora apareceu aqui, ó. Então, dentro do initial aqui, deixa eu minimizar. Olha lá, ele gerou essa migration para mim com o nome de initial, que foi o nome que eu dei. E no up, tudo que vai ser criado ou modificado pela migration. Então, o nome da tabela é pessoa, vai ter essa estrutura aqui. E por padrão, a gente já entende que ele usa nvarchar para campos do tipo string, beleza? Inclusive nvarchar max ainda. Que dor, cara. Que dor. E qual que é o problema disso, cara? O nvarchar, qual que é a diferença? Nvarchar para varchar é que o nvarchar ele ocupa 2 bytes, beleza? Ele ocupa 2 bytes, porque ele suporta Unicode. Então você deve utilizar nvarchar em campos que suportam internacionalização, que você terão caracteres mais conhecidos, terão caracteres Unicode naquele campo. Se eu vim aqui no Google que eu fazer uma pesquisa rápida, ó, inclusive o meu LinkedIn é aberto aqui, ó. Segue lá. Nvarchar versus porra. Nvarchar versus varchar. Vai, Google, ajuda eu. Aí, ó. O datatype varchar considera caracteres não Unicode. O nvarchar, ao contrário, trabalha com caracteres Unicode. E a diferença disso, se eu entrar aqui, inclusive nesse do Macorati, eu acho que eu já entrei, que o nvarchar, ele ocupa mais de um byte. Deixa eu ver se eu acho aqui. Representa... Ah lá, ó. Se você define a coluna como sendo varchar 30, ela será... Deixa eu dar um zoom aqui. Aqui, ó. Na onde? Não. Aqui, ó.
Vamos ler essa parte aqui, ó. Assim, quando você define uma coluna com sendo varchar 30, ela terá 30 bytes alocados para a coluna. E se você define a coluna com n varchar 30, ela terá 60 bytes. Ou seja, se você já utiliza o n varchar, fala, põe n varchar e já era. Não, você está ocupando espaço à toa. E vamos entender isso aqui agora. Eu gerei uma migration, eu vou aplicar essa migration no meu banco de dados, beleza? Então, clear.NET database update. E ele vai gerar aqui. Eu estou rodando um SQL Server através do Docker, tá bom, gente? Então, quando eu olhar aqui, ó, gerou, o nosso banco está aqui, tables, pessoa. Eu vou em opa, cliquei errado. Design, carregando. Design costuma demorar um pouco mesmo, porque ele não é uma query. Ainda mais por estar gravando tudo ao mesmo tempo ainda. Vamos lá. Então, quando a gente olha esse script criado aqui, ó, nvarchar max, ou seja, ele criou tudo com nvarchar max, todos os campos não nulos, tá tudo bem, beleza? Tá tudo bem esse código aqui. E o que eu vou fazer aqui, ó, nvarchar max aqui, esse é o design dele. O que eu vou fazer? Para mim, Para mim popular esse cara, a gente vai usar um SQL, mano. Para os desenvolvedores aí que acham que sabe o RM não precisa aprender SQL, mano, aprende a SQL porque precisa. Como que você vai ver que o seu RM está gerando uma query boa? Eu quero inserir 10 mil pessoas dentro da tabela pessoas, beleza? Para mim fazer isso, eu posso trabalhar de uma maneira simples, fazer um loop de 1 até 10 mil, o que seria basicamente 10 mil transactions ali. Eu imagino que ia demorar um tempo para fazer isso. Não é legal de fazer essa abordagem. Então, o que eu vou fazer? Eu vou gerar uma tabela com 10 mil registros, e aí depois eu vou usar essa tabela para me fazer um insert. E eu vou fazer isso usando uma forma recursiva. Eita, pega essa aula de CTE aí. O que é CTE, Christian? CTE significa Common Table Expression. Eu posso colocar um código aqui dentro, vou colocar aqui uma query, tá? Select 1, vou dar o nome dessa coluna de num index, e aí aqui eu posso fazer um select asterisco from CTE, beleza? Quando eu rodar essa query, olha lá, ó, veio ali, ó, no index 1 para mim. Inclusive, esse CTE você pode dar o nome que quiser, porque esse processo de usar o if aqui é chamado de CTE. Então, por padrão, a gente sempre põe CTE, igual colocar for i para index, beleza? E agora, o que eu quero fazer? Eu quero gerar esse 1 aqui de 1 até 10 mil. Então, eu posso vir aqui, ó, para explicar um pouquinho a ideia. Union all, select 2 aqui, ó. E quando eu rodar, ele vai ter o 2 aqui. Porra, mano, mas vou ter que fazer até 10 mil, velho. Muita coisa, né? Sim. Então a gente vai usar recursividade. E a recursividade no CTE, eu consigo selecionar de dentro do CTE o próprio resultado que será gerado. Então você seleciona o resultado gerado e isso é uma recursividade absurda. Select asterisco from CTE. E aqui eu vou fazer o seguinte, no index mais um. Só que se eu executar isso aqui, ó, ele vai pegar o CTE que está sendo gerado em memória e vai executar um union all com ele mesmo fazendo no index mais um, que vai gerar um CTE até 2, com index mais um que é até 3, com index mais um até 4, que é uma recursividade que não tem fim. Se eu rodar isso aqui, vai dar pau, ó. Vai dar erro. Por quê? Porque o máximo de recursão que o SQL permite, pelo menos por padrão aqui, está sendo 100. Ele deu erro, mas se eu entrar em results aqui, eu vejo um pouco do que foi gerado, ó. Olha isso. Então ele gerou da forma que a gente está pensando, beleza? Só que eu quero que não dê erro, então eu vou filtrar esse cara aqui. Eu vou falar que o noIndex do CTE, que é esse carinha aqui, que é o mesmo que esse carinha aqui, ele tem que ser menor que 100. Nesse caso, eu estou garantindo que ele não vai dar erro, né? Porque eu estou fazendo menos de 100 recursão. Até 100, na verdade. Tá aí, ó. 100 e tá top. Beleza, legal. Agora, eu quero que ele vá até 10 mil. Só que para ele ir até 10 mil, ele vai dar erro. Então eu vou executar um option aqui, vou passar a opção, option. Estou usando o SQL Server, tá, gente? Max recurso, ele nem sugere para mim, 0, tá bom? E quando eu executo dessa forma, ó, então o run aqui, ele foi até 10 mil mesmo, cara. Foi até 10 mil, inclusive vai até passar de 100 aqui, ó. E se eu scrollar até no meio aqui, ó, vou parar. Ah lá, tá no 3 mil, não vou scrollar até o 10 mil, mas foi até 10 mil. A questão é que eu quero inserir 10 mil pessoas. Então, vamos ver a estrutura da tabela pessoas. Select asterisco foram pessoa. Então aí, ó. Então ela é desse tamanho aí. Primeira coluna é um ID. Então, ao invés de eu dar um select asterisco from CTE aqui, ó, desse jeito, eu vou montar um select da mesma forma que é a estrutura da tabela pessoa, beleza? Então vamos lá. O primeiro campo não é um ID, então new ID aqui. Segundo conto não é um nome, e eu quero fazer o seguinte com o nome. Eu vou dar um nome de pessoa para tudo, pessoa, underline, e vou concatenar com cada número
da minha tabela do CTE aqui que eu estou fazendo esse select aqui, beleza? Então, como essa tabela, o número é do tipo número, eu preciso vir aqui, cast, no index as varchar, porque eu tenho que concatenar com varchar, beleza? Então, o nome vai ser aqui. Inclusive, se você quiser pôr os nomes na frente aqui, ó, nome, você pode pôr, não tem problema. Eu não tô pondo de preguiça mesmo. Então, rua vai ser aqui, cidade vai ser aqui, ativo vai ser 1 para todo mundo, tá bom? E a data de cadastro, get UTC date, beleza? Então ele vai colocar vai executar a fórmula para todos os IDs, e vai fazer pessoa underline o número desse cara aqui e vai executar esse código aqui, ó. Vamos comentar esse cara e vou rodar. E olha só, ele já gerou uma query com 10.000 pessoas, ó. Não sei se está sequencial, inclusive, ó. Cada um com um ID único, rua, cidade, o ativo aqui e a data de cadastro. Agora, o que eu preciso fazer? Eu venho aqui e faço um insert into pessoa. Eita, que rolê para fazer isso, Christian. É o rolê, mas dá uma sacada nesse rolê agora, na hora que eu executar o run. Ele não demorou um segundo para inserir 10.000 linhas. Se eu fizesse um insert int, quanto tempo que ia ser? Porra! Por isso que eu falo, mano, isso tudo é SQL, não fica refém do seu RMzinho ali, não. Tá joia? Tem gente que pega o RM, coloca debaixo do braço e já era. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou executar um benchmark desse método aqui, ó. Eu tenho uma classe que chama dbBenchmarks, beleza? Aí eu fiz a instância do meu contexto, que representa o meu banco de dados. Tá aqui, ó. Eu vou executar dentro de pessoa, eu vou dar um where buscando pela pessoa 6045 to list async para pegar os dados aqui dentro. É uma query qualquer, eu podia passar qualquer outro nome de pessoa aqui, né, que a gente criou lá. Mas eu vou rodar o benchmark com isso aqui. Como que roda o benchmark.net? Basicamente, você vai instalar o benchmark.net dentro do seu projeto e vai chamar o benchmarkrunner.run e passar aqui qual que é a sua classe que você quer fazer o benchmark, beleza? E na hora que você for fazer dentro da sua classe, você marca qual que é o método com benchmark que você quer executar. Joia, na hora de rodar o seu projeto, você vai rodar com .NET Run "-c", release, porque ele tem que ser rodado em modo de release e não em modo de debug. Tá, joia? Basicamente é isso o necessário para você fazer o benchmark aqui no .NET. Agora a gente vai esperar isso aqui rodar. Tá rodando, vai rodar várias e várias vezes. Carregando. E agora, vocês podem ver que ele já está dando um tempo aqui para a gente, ó. 8, 10 milissegundos, 8, 10 milissegundos por operação, que é basicamente o tempo que está demorando. Porém, gente, tem que levar em consideração uma situação. Esse benchmark que eu estou fazendo, ele está sendo executado só na minha máquina, só eu estou consumindo o banco de dados, tá bom? E também a minha máquina ela está carregando, ela está tendo que gravar esse vídeo aqui agora, com o Docker rodando, com a SQL rodando no Docker, com o Rider rodando, com o benchmark rodando, e também estou tendo que, né, com o OBS rodando e gravando no disco ainda. Então, assim, é muita operação. Esse número às vezes pode ser até menor quando a gente não está trabalhando com tanta operação assim. Ele está demorando um tempo porque está todo mundo gravando aqui, mas vamos ver quanto tempo que foi? Foi exatamente 7,7 milissegundos aí. Então, 7,7 milissegundos com o nvarchar. Agora a gente vai transformar esse getPerson benchmark, velho. Acabei de descobrir que eu deixei o nome do método errado, cara. Benchmark não, velho. Benchmark. Porra. Beleza. Como que eu converto isso? Eu tenho que ir lá no SQL? Não, eu estou usando o modo aqui que você configura o código aqui e o entity cria o código SQL para a gente, não é isso? Então vamos lá? Eu vou lá no pessoa configuration e vou dizer que o nome aqui, ó, ele é Unicode falso. Por quê? A diferença do Nvarchar para o varchar não é que o Nvarchar suporta Unicode. Se eu falo que eu não quero Unicode, o entity automaticamente vai entender que tem que ser varchar. Vou aproveitar a oportunidade aqui também e vou passar um max length aqui de 250 para ele não gerar um varchar max, ele gerar um varchar menor para a gente, beleza? Então eu estou fazendo esse código aqui e para endereço eu vou dar uma vírgula aqui, como eu estou usando o also one, né? Sei lá. Ah, opa, deixa eu dar um nome. Ah lá, Navigation Builder. Vou abrir o parênteses aqui e vamos fazer aqui, ó. Navigationbuilder.property x. É o Navigation Builder, é isso mesmo. Ponto property cidade. Aí, agora sim. Tava viajando aqui.
Então, ponto property, ponto cidade, a gente vai passar a mesma coisa. Is Unicode? False. Ponto has max length de 250. E esse mesmo código eu vou copiar pro rua, né? Tem cidade e também tem rua. E agora eu vou vir no entity e vou falar para ele, ó, gera uma migration para mim com as novas modificações. Então, .NET EF migrations add change pessoa to varchar, beleza? Isso aqui já vai ser o suficiente para gerar uma nova migration. Ele gerou uma migration. Deixa eu fechar o app aqui e abrir de novo. Igual eu falei, o Hide tem dessas, né, mano? O bagulho é zica, paga, mas esse problema é que, na verdade, ele carrega as migration aqui, ó. Só que ele demora um tempo e eu não tenho paciência. Aí eu costumo fechar aqui, ainda mais gravando um vídeo, velho. Imagino que foda. Olha lá, ó. Agora o old type é n varchar, porém o type é um varchar de 250. Ou seja, eu alterei o varchar dele, beleza? Dá um Ctrl C aqui, dá um clear. E deixa eu aproveitar aqui, ó. Ah, beleza, eu fechei. Mas vamos lá. Agora a gente vai fazer um .NET EF Database Update. Por quê? Porque eu estou aplicando essa migration que eu acabei de criar. E esse código vai gerar um código SQL e vai aplicar direto no banco de dados. Olha lá. Aplicou. Se eu olhar no meu banco de dados agora, na minha tabela de pessoa, eu vou colocar o design aqui. Eu acho que ele abre mais rápido que aquele script que gerou lá. Olha lá, ó. Tá tudo varchar 250, ó. Ou seja, eu acabei de editar através do próprio .NET Framework, que é Entity Framework, na verdade, beleza? Então, agora que eu acabei de editar, eu vou rodar de novo o nosso benchmark. Vamos ver quanto tempo que ele vai demorar para rodar. O outro demorou 7.6, se eu não me engano, 7.4. E esse tá demorando 5, 6, vamos ver quanto tempo. Talvez ele diminua somente 1 milissegundo. Porque como eu falei, como eu tô gravando aqui, ele tem um desempenho menor. Porém, em outros testes que eu fiz antes de começar a gravar, teve uma diferença de até 3 milissegundos. Aí você vai pensar que 3 milissegundos não é uma diferença. E realmente, um usuário não iria sair do seu site ou ficar estressado porque uma operação demorou 3 milissegundos de diferença da outra. Tá, só que você imagina esse cenário que a gente está num cenário onde a minha máquina só tem um cliente acessando um banco de dados, esse banco de dados está livre, né? Não tem nada acessando ele, só eu. Esse banco de dados só está esperando um request lá, né? Então não faz diferença. Agora, num sistema grande, com vários clientes, milhares de clientes rodando ao mesmo tempo, um NVARCHAR em poucos milissegundos ali pode ser um pesadelo para você, causar até lock dentro do sistema, cara. Vamos ver quanto tempo que foi agora? Agora foi um total de 5.8 milissegundos, ou seja, ele diminuiu em pelo menos 2 milissegundos ali, o que é ridículo, né, mano? 2 milissegundos é pouca coisa, mas já teve sim uma diferença. E como eu falei, joga em vez de ser 10 mil registros, joga 1 milhão para você ver a diferença que faz. Porque eu estou buscando por um campo que não tem índice dentro do banco de dados, o que já é errado também, tá? Então olha isso, cara. A gente teve 2 milissegundos de diferença. Só que aí você pensa, pô, é uma boa prática sim, mas pô, mano, mexer no meu sistema inteiro. Porque você vai ter que mexer em todas as configurations, se você estiver usando a Fluent API, né, dessa forma. Ou se você estiver trabalhando com aqueles data annotation em cima das propriedades lá, você vai ter que passar de uma por um. Uma bosta, né? Sim, uma bosta. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou remover esse cara. Ó, vou remover esse cara. E vou remover esse outro aqui também e vou voltar. Ó, vou voltar. Aí, beleza. Vou salvar aqui e vou gerar uma migration de novo, ó. Clear, .NET EF, migrations add, change back to n varchar. Vai ser o nome da nossa migration, beleza? Gerei a migration, tá joia. Olha lá, ó, ele não aparece aqui igual eu falei, ó. Depois de um tempo ele vai aparecer aqui, tá ligado? Eu posso vir aqui, .NET EF, database update, e ele não vai aparecer aqui ainda, ó. Por isso que ao invés desse negócio mostrar pra mim aqui, eu sou muito mais fechar o negócio e abrir de novo, infelizmente, cara. Isso estressa, vai fazer o quê? Olha lá, ó, agora ele vai descobrir que tem aqui, ó, change back to any varchar. E aí ele vai mostrar o seguinte, antigamente era varchar 250 e agora é any varchar, beleza? Inclusive ele já aplicou isso no banco. Se você não quiser fazer isso em todas as suas entidades,
você pode usar uma prática que é vir aqui no nosso app DB Context, beleza? E fazer um override, vou fazer um override do método configure conventions, que são as convenções do Entity Framework, tá vendo? Vamos lá então, configurationbuilder.properties, e eu vou dizer para ele que as propriedades do tipo string .is, é isso mesmo? Are Unicode? False, beleza? Ponto have max length, 250. Mesma coisa que a gente tinha feito no outro lá. E dessa forma eu estou configurando por convenção do Entity. O que ele está fazendo? Todas as strings serão are Unicode false e have max length 250. Tá joia. Então isso aqui já permite que todas as strings serão varchar 250 ao invés de um n varchar max. Aí você vai estar dizendo, puta, mano, mas e se eu tiver um varchar maior que 250 ou se eu tiver um campo que eu quero que seja n varchar? A diferença é que agora você vai configurar quando você quer Unicode. Então eu vou vir aqui agora, por exemplo, no nosso pessoa configura. Aí tá aberto aqui. Pessoa configuration. E eu vou dizer, por exemplo, que somente o nome is Unicode true. Beleza? Somente o nome é Unicode. Pelo jeito true aqui não precisa, é só passar dessa forma, né? E o endereço ele vai usar o conventions, porque eu não configurei nada aqui, ó. Vamos rodar isso aqui para ver? .NET EF migrations add change back to varchar conventions. Vamos lá? Vou gerar uma nova migration. Gerou uma nova migration, eu vou fechar e vou abrir de novo. Topzera, vamos descobrir aqui na onde que tá a migration. Olha lá. Olha isso, ó. Pessoa, type n varchar, ou seja, o nome eu deixei como Unicode. Porém, aonde eu não configurei, ó, endereço rua, ó, varchar 250 normal. Sendo que antes, ó, na migration anterior, tava tudo para n varchar, ó. Essa é a anterior. E agora change back to varchar conventions, que foi a última. Se eu executo um .NET Database Update, vai dar certo. Então é isso que eu queria passar para vocês hoje. A diferença de você utilizar o varchar com nvarchar, só em resumo, nvarchar é responsável por ter Unicode, caracteres Unicode dentro do seu campo, dentro da sua coluna, porém o nvarchar também ocupa o dobro da quantidade de um varchar. Isso pode ser um problema em relação ao banco de dados, beleza? Então, o que eu tinha para passar para vocês é isso. Se você gostou do vídeo, deixa o like aí. Compartilha com seu amigo aí que trabalha contigo com SQL. Deixa nos comentários aí se você sabe como resolver esse problema do Rider aí. Ou se você tem alguma dúvida do vídeo, beleza? Me sigam nas redes sociais, tá bom, gente? Me sigam nas redes sociais. Vou pôr aqui de novo aqui, ó. Direto eu tô postando uns conteúdos lá, umas discussões, inclusive como essa aqui, valeu? Até mais. Tamo junto. Até a próxima.